Pessoal, boa noite. Estão-me a ouvir? Peço imensa desculpa, mas nada melhor que reiniciar o computador para resolver o problema. Bem-vindos, boa noite. Peço desculpa, mas a sério, vocês viram o esforço que eu fiz para ver se conseguíamos ir para o ar. Portanto, não me deixa mentir. Só não devem ter uma coisa. A Ana saia e volta a entrar na conversa. Só não devem ter a câmara web. Não me devem ver. Essa foi a única funcionalidade que eu não consegui ativar. De resto, consegui ativar tudo. Portanto, hoje a conversa é sobre a certificação para o modo de produção biológico. Sei que é uma curiosidade de muitos e é uma coisa também pela qual eu já passei e vou continuar a passar. Antes disso, queria só dar-vos aqui uma ideia do que é que tenho planeado. Sumário da sessão de hoje. O que é efetivamente o modo de produção biológico? Quais são os seus fundamentos? O que é que são tudo aquilo que ele envolve? Quais os princípios da agricultura biológica? Que motivações levam o produtor a optar pelo modo de produção biológico? Que tipo de técnicas são utilizadas no modo de produção biológico? E como decorre o processo de conversão barra certificação? Erradamente está ao contrário, porque muitas das vezes nós temos que ter um período de conversão, mais ou menos 2 anos, para que obtenhamos posteriormente a certificação. Se bem que durante esses 2 anos podemos vender produtos com o selo da agricultura biológica, mas aí ainda está a condição, ok? Para quem não conhece, este é o símbolo que consta nos produtos que são provenientes da agricultura biológica. Ele há uns anos era de uma maneira, mas agora mudou um bocadinho. Mudou há cerca de 2 anos. E agora cada produto, para além deste selo, tem que ter também a origem do produto. Em muitas situações já aparece o contacto do produtor que faz aquele tipo de agricultura. Ah, agora é que eu estou a ver a mensagem que a Ana colocou, teve de ir para o YouTube. É assim, normalmente eu também, como só faço o login pela plataforma
pela plataforma do YouTube, às vezes podem brigar uma com a outra. Acontece em algumas situações, às vezes, por exemplo, eu não posso ter às vezes o Skype ligado ao mesmo tempo que tenho o que tenho o, esta plataforma do webinars. Então, a agricultura orgânica, organic farming, que é como se chama noutros países, em Espanha também é agricultura orgânica, etc. Baseia-se em 7 pontos que eu tenho aqui para vos transmitir. Os biofertilizantes, que são fertilizantes que têm que ter origem biológica, porque eu não posso utilizar todo e qualquer fertilizante em agricultura biológica, tenho que utilizar apenas aqueles que são homologados. O maneio, o maneio dos animais é diferente, por exemplo, no modo de produção biológico, 1 hectare de pastagem dá para menos animais do que noutras situações, porque se parte do princípio que no modo de produção biológico não há necessidade de suplementação dos animais. Nem sempre é assim. Basta apanharmos um ano de seca que temos logo problemas. Depois, a compostagem, ali está indicada como manners. A compostagem temos que ter algum cuidado com o tipo de composto orgânico que utilizamos. Estrume, sim, mas que tem que ser proveniente de explorações que tenham o selo da agricultura biológica. Por outro lado, há outro composto orgânico que nós podemos utilizar, que são compostos orgânicos inertes, que é o biocomposto, que é o que eu uso, que é um composto granulado. E esse composto granulado vai permitir que eu faça o mesmo que o estrume, mas tem algumas vantagens, nomeadamente o facto de naquele granulado não vir toda e qualquer erva. E um dos problemas que eu tenho às vezes na agricultura biológica é que não posso aplicar herbicida para matar as ervas que não me interessam para a planta se conseguir desenvolver. Portanto, tem que se minimizar ao máximo todos os inputs relacionados com as infestantes que vão competir com as nossas culturas de interesse agronómico. Depois, a vermicompostagem, que é, no fundo, são as minhocas que comem o que têm que comer e depois, peço desculpa pela expressão, mas cagam o que têm que cagar. E é isso que é utilizado para nós. Olá, Daniela, não perde nada que a gente também só começou para aí há uns 6 ou 7 minutos. Quer dizer, já perde alguma coisa, mas não, o essencial ainda estamos na comunicação, que este é o terceiro slide. Mas a vermicompostagem é uma técnica muito utilizada e um dos indicadores interessantíssimos que nós temos é que se nós virmos muitas minhocas numa determinada parcela de terreno, isso é bom sinal. É sinal que ela está bem fertilizada e que os índices de matéria orgânica são interessantes. Depois, a adubação em verde, que consiste nada mais, nada menos do que aproveitarmos os restos da agricultura, os restos do que a agricultura nos permite, nomeadamente imaginem, há uma técnica que utiliza na vinha agora, nesta altura do campeonato, que é, nesta não, mas há um ou 2 meses atrás, que é a desponta. E aquilo que nós aproveitamos da parte de cima, aquilo que nós aproveitamos da parte de cima, da parte aérea da planta e que depois não fica na produção, nós conseguimos otimizar e, uh, e utilizar, incorporar essa parte verde das plantas no solo através das técnicas de mobilização. O que vai permitir que ajudemos também, para além da vermicompostagem, da utilização de biofertilizantes, da utilização de compostos orgânicos, vai permitir ainda mais o aumento dos índices de fertilidade do solo. Outra das coisas que beneficia o solo, porque no fundo, na agricultura biológica tudo se resume
às técnicas que nós utilizamos para tirar o melhor partido do solo e para, se retiramos alguma coisa do solo, ou seja, o nosso sustento, não é? No fundo, são as plantas que nós temos que utilizar, etc. Se retiramos isso, então temos que optar pela rotação de culturas, em que há culturas que são semeadas ou plantadas que servem para repor os índices que as outras culturas anteriores retiraram do solo. Portanto, isto está tudo interrelacionado. Tudo se baseia na agricultura biológica em utilizarmos boas técnicas, técnicas construtivas, técnicas que respeitem o solo, técnicas que respeitem o ecossistema e técnicas que, no fundo, façam funcionar o complexo solo, parte aérea, da melhor forma possível, com o intuito de nós também conseguirmos tirar o maior partido da terra possível, não é? Uma das coisas, uma das técnicas que nós podemos utilizar, trata-se de aumentarmos o espaçamento das plantas, por forma a ser respeitada o perímetro que elas necessitam para poder proliferar e para poderem, de alguma forma, aumentar as suas produtividades e terem espaço suficiente para não entrarem em competição direta umas com as outras. É isso que se chama aqui o Biological Management. Então, o que é o modo de produção biológico? É a questão que nós colocamos agora. No modo de produção biológico, o objetivo passa muito por produzirmos alimentos e fibras têxteis com elevados padrões de qualidade. Para além disso, e combinando estes que são objetivos principais com a produção de alimentos saudáveis e com as práticas que eu vos falei anteriormente, vamos minimizar o impacto da nossa pegada no ecossistema agrícola e vamos torná-lo sustentável, vamos torná-lo mais uh, produtivo, utilizando as diversas técnicas que temos ao nosso dispor na agricultura biológica. Podemos também aumentar o índice de sustentabilidade, a rotação das culturas, a associação cultural, ou seja, culturas que possam estar plantadas ao mesmo tempo e que se beneficiem mutuamente. Promovemos de alguma forma a prevenção em vez da cura, porque hoje em dia a cura já não é assim tão eficaz. Mesmo na agricultura de produção integrada, há pessoas que chamam o convencional, mas o convencional é diferente da agricultura de produção integrada. Mesmo nessa agricultura, já começamos a ter algumas limitações naquilo que podemos fazer. E os produtos fitofarmacêuticos que lá utilizamos, por vezes, não têm a eficácia que nós desejaríamos. E isso faz com que gastemos mais dinheiro, aumente os nossos custos de produção e não é esse que é o nosso objetivo. Portanto, aquilo que é o nosso objetivo é prevenir em vez de curar. Tendo em conta que o impacto no solo, como organismo vivo, é muito diferente. Para melhor, como é lógico, na agricultura biológica. Depois fomenta o reaproveitamento do lixo orgânico produzido por nós. As simples cascas que nós deitaríamos fora para o composto doméstico. Hoje em dia já há algumas autarquias que disponibilizam caixotes de compostagem que, no fundo, dão uma segunda vida. Ou seja, aqueles alimentos, as cascas que nós não aproveitamos para a alimentação, podem ser aumentadas para fertilizar o solo. A adubação verde, as rotações culturais, as consociações, como eu já tinha falado anteriormente, fazem com que a longo prazo, não pensem que é a curto nem a médio, a longo prazo haja uma melhoria significativa dos solos, maior arejamento,
maiores índices de produtividade, maiores índices de matéria orgânica, tudo isso. Com um modo de produção biológica, apoiamos de alguma forma a biodiversidade, promovemos com as técnicas que são aplicadas uma redução das mobilizações do solo, principalmente aquelas mobilizações de solo que são mais pesadas, por exemplo, um chisel, uma charrua, que revira completamente o horizonte inicial do solo. E também eu escrevi ali eliminar a aplicação de pesticidas, mas não está correta essa informação, eu tenho que corrigi-la, porque o que fazemos é minimizar e reduzir ao máximo a aplicação de pesticidas, pois hoje em dia, em modo de produção biológica, já existem alguns produtos que são, que são utilizados e que têm uma origem química, uma síntese química, e, no fundo, se nós fizermos uma maior prevenção, as práticas a utilizar não têm tanto o objetivo de curar, mas sim de prevenir. Ok? Dúvidas até aqui? No modo de produção biológico, não utilizamos organismos geneticamente modificados. Podemos eventualmente cruzar plantas cujas características são interessantes para que nós tenhamos maior capacidade de proteção das plantas no que toca a, elementos mais invasivos, por exemplo, a seca, a ausência de água, as temperaturas extremas, uh, o, o aparecimento de pragas e doenças. Podemos arranjar forma de criar plantas através de cruzamentos que vão permitir que seja utilizado uma planta com melhores características. Na vertente animal, o bem-estar animal é a base de toda a tecnologia de produção. Hoje em dia, até mesmo aquelas grandes empresas de distribuição já têm as suas próprias explorações agrícolas. Ao invés de importarem os produtos, desconhecendo-se por vezes o tipo de práticas que são utilizadas, já existem explorações que permitem, de alguma forma, poupar custos a essas empresas e, de outra forma, tornar o processo mais transparente, haver mais informação. Os rótulos estão cada vez mais claros e com melhor informação, porque é importante a gente saber a origem do produto, é importante saber o nome do produtor e isso aos poucos na agricultura biológica principalmente está a acontecer. Promove-se também uma política de produção do próprio alimento dentro das explorações animais. Porquê? Por forma a conseguir respeitar ao máximo, quando é para certificarmos a produção, conseguirmos respeitar ao máximo o processo. E por vezes não era fácil. Se vão buscar alimento fora, a origem é esta. Sim senhor, a origem está boa. Mas será que era? E então apostamos numa maior confiança com a criação destas explorações animais. Depois, favorece e facilita-se a comunicação entre o consumidor e o produtor diretamente, por forma a que as pessoas se sintam esclarecidas e no ato da compra sintam mais confiança naquilo que estão a comprar. Eu não sei se convosco acontece ou não, sentirem alguma desconfiança no processo da compra. A origem dos produtos, se é espanhol, se é português, se é de outro país qualquer. Não sei se vocês têm a preocupação de olhar para o rótulo. Não só olhar para o preço, mas também olhar para o rótulo. E, de facto, cada vez há mais apoios para
diminuírem os circuitos. Porque, no fundo, quando nós estamos a trabalhar no modo de produção biológico, o importante é, de alguma forma, reduzirmos o impacto da nossa pegada ecológica e fazermos com que o tempo entre a apanha e a entrega seja mais diminuído. E isso faz com que procuremos muitas vezes os mercados de proximidade, onde são os próprios produtores que irão lá vender. Então, e quais os princípios da agricultura biológica? Isto é uma pergunta que vos sai com alguma frequência no exame. E nem sempre me conseguem responder completamente ao assunto. A pergunta do exame é uma pergunta de desenvolvimento e pergunta quais são os princípios da agricultura biológica, mas pede também para descrevê-los sucintamente. E é com base nisso que eu vos estou a apresentar estes 4 princípios: o da saúde, o da ecologia, o da justiça e o da precaução. No princípio da saúde, o objetivo é manter e melhorar a qualidade dos solos, plantas, animais e toda a cadeia, nomeadamente nós que estamos a comprar os produtos. No princípio da ecologia, temos o intuito de trabalhar com os sistemas ecológicos que estão à nossa volta e haver aqui uma simbiose. Haver aqui uma simbiose, uma relação, por forma a estabilizar os ecossistemas, trabalhá-los, mas a respeitá-los ao máximo, de forma ecológica, respeitando os recursos, tentando ser eficiente e eficaz na forma como eles são geridos. Por outro lado, o princípio da justiça, em que é respeitado ao máximo o ambiente comum em que todos vivemos. Justiça para connosco, justiça para com o ecossistema e justiça para com a cadeia de distribuição. Por último, no princípio da precaução, sempre naquela lógica da prevenção que eu já tenho estado a falar anteriormente, todos temos a responsabilidade de garantir a sustentabilidade de quem vem. Não nossa também, mas daqui a uns anos. E é nesse sentido que se trabalha aqui essa sustentabilidade. De que forma? Da forma preventiva, não abusando tanto dos produtos fitofarmacêuticos, tentando ter a responsabilidade, tentando encurtar as cadeias, tentando ser uma pessoa mais informada com tudo. E é isso que, no fundo, faz com que este princípio da precaução seja um dos 4 princípios da agricultura biológica. Dúvidas até aqui? Porquê é que optamos pelo modo de produção biológica? Tudo esclarecido, ninguém tem macaquinhos na cabeça, ninguém tem curiosidades que queiram ver. Por exemplo, alguém me sabe dizer que planta é aquela que está aqui no fundo do, do PowerPoint? Eu vou-vos dar uma dica. É da família das cucurbitáceas. É a courgette. Abobrinha, como também é conhecida. Mesmo na mousse, Sandra, parabéns. Práticas culturais preventivas fazem parte do modo de produção biológico. A segurança alimentar. Técnicas de produção que conduzem a uma maior conservação da sustentabilidade dos ecossistemas.
nomeadamente a tal redução da mobilização do solo, que é logo o ponto que vem a seguir, mas também o encurtamento das cadeias, tornando o produtor mais próximo do consumidor final. Uh, por um lado, isso também é bom para o produtor, porque não vê tão esmagadas as suas margens de lucro, o que permite ter aqui algum cash flow, alguma liquidez para poder fazer investimentos em melhorias da exploração agrícola. O aumento e melhoramento da qualidade e da estrutura do solo. A promoção das ações micro-organismos que vão decompor, nomeadamente, por exemplo, as minhocas são um micro-organismo que acaba por decompor os alimentos transformando-os em matéria orgânica, o reaproveitamento dos sistemas culturais e a redução significativa do consumo de plástico. Então, que técnicas utilizamos no modo de produção biológica? Primeiro, a tal cautela que eu já tenho vindo a falar na mobilização do solo, para tentar, de alguma forma, minimizar o impacto das mobilizações excessivas na formação do solo, na estrutura do solo, naquilo que são as condições que nós devemos dar depois às plantas que posteriormente vamos instalar para se desenvolverem nas melhores condições. Depois, o aumento dos níveis de matéria orgânica com o uso da compostagem. A compostagem é muito boa, tem altos índices de matéria orgânica e isso faz com que, a longo prazo, 10 anos, 15 anos, o solo se torne mais produtivo, se torne mais orgânico, tenha uns índices interessantes que permitam fazer determinado tipo de culturas. A vermicompostagem, nós já tínhamos falado lá anteriormente. Logo no início falámos da vermicompostagem, daquilo que as minhocas fazem ao nosso e que são ótimas para nós. A eliminação do uso de pesticidas, nomeadamente dos herbicidas, através de falsas sementeiras, através da colocação de plástico biodegradável, para uma das técnicas que precisa de muita matéria orgânica, precisa de muita mão de obra, é as mondas, a remoção das infestantes das culturas agrícolas. E no convencional e no modo de produção integrado, nós podemos utilizar o herbicida para nos resolver esse problema. Por vezes é inevitável, mas é sempre possível não o fazer. Por isso é que há estas técnicas de falsa sementeira, de camalhões, de sementeiras diretas, etc. Depois, eliminação é depois a utilização de auxiliares culturas agrícolas, nomeadamente as abelhas, que ajudam imenso na polinização das culturas. E às vezes uma grande dificuldade que nós temos que haja polinização, porque sem polinização depois não há produção de flor, não há vingamento e posteriormente produção de fruto. Adubos verdes, que já falámos anteriormente. Reaproveitamento de culturas agrícolas anteriores, que a tal adubação verde é um bocado o seguimento do anterior. O sistema de rotação cultural, em que depois vamos beneficiando o solo de uma maneira que vá aumentando a longo prazo o seu índice, através da introdução de culturas que, em vez de esgotarem o solo, o ajudam a recuperar mais depressa. E eliminação ou tentativa de eliminar agricultura em monoculturas. Ok? Dúvidas até aqui? Estamos quase na fase final do nosso webinar de hoje.
Maiores investimentos na formação e qualificação profissional. Isso já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que alguns de vós me ouvem falar nisto. A rotulagem, de forma a aumentar a confiança que as pessoas têm no momento da compra, para se sentirem mais informadas. Utilização de flores para o favorecimento das condições de polinização ajuda bastante. Ou então a colocação mesmo, mais vezes, de colmeias junto das culturas para favorecer a polinização. O processo de utilização de sementes e plantas tem que ser biológicas, têm que ser certificadas. Melhorias nos sistemas de rega e de drenagem, por forma a otimizar a rega, diminuindo o gasto que temos de água, porque é um recurso finito. As medidas físicas para controle de infestantes. Comunicar melhor entre os consumidores e os produtores. Então, o que nos leva à última parte do nosso webinar de hoje, que é como decorre o processo de certificação. Eu vou dando alguns nomes de algumas empresas, assim que me lembro. Sativa, Certiplanet e AgroSanos. Existem muitas mais. Existem já empresas de consultoria, como a Consulai, que também ajuda no processo de certificação para modo de produção biológica. O parcelário das explorações tem que estar atualizado e preenchido, com todos os antecedentes culturais que o terreno teve, se nós conhecermos. Se não, se estamos a pegar num terreno de início, o que temos que ter ideia é há quantos anos não se fazia produção agrícola naquele terreno. Criar um caderno de campo para a conversão novo. Existem modelos disponíveis que podemos utilizar e que mais tarde eu posso dispensar-vos. É só pedirem por e-mail. Depois, recolher e analisar amostras de solo da parcela que vamos candidatar à conversão. O período de conversão. O processo também é válido para a vinha, porque já existe vinha em modo de produção biológica. Não sei se há aí alguma variação de anos, mas eu no fim de semana vou ao Alentejo, lá à minha zona, e hei de saber se, se existe aqui alguma conversão, se existe aqui algum período adicional de conversão. Contactar uma entidade, existem 11, vejam lá. Pelo menos quando eu fiz este webinar o ano passado, já haviam 11 empresas a fazer este tipo de serviço, que são devidamente acreditadas. São 3 controlos que são feitos ao longo do ano, 2 agendados e 1 surpresa. O produtor assina uma declaração de compromisso onde vai comprometer-se a respeitar todas as regras do modo de produção biológico. Depois essas empresas também ajudam a compreender, mas nós podemos fazer o trabalho de casa, estudar a matéria e fazer esse exercício. E o produtor, desde que esteja tudo conforme, pode iniciar a comercialização com o selo da agricultura biológica antes do final do período de conversão, antes dos 2 anos. É a tal questão que é provisória. Depois, se pisa o risco e num dos controlos acusa, vai levando alguns cartões amarelos até levar um vermelho. Ok? O parcelário é aquilo que identifica o terreno que nós temos. Normalmente há um número associado a ele. Eu, por exemplo, no terreno do Alentejo tenho 3 parcelas. Portanto, no parcelário aparecem 3 parcelas de terreno. Aqui tenho 4 parcelas. Aparecem as 4 parcelas. Aparecem 2 parcelas porque há 2 que estão juntas umas com a outra. Eu é que já dividi em parcelas por causa da questão do modo de produção biológico. Dúvidas, meus caros? Eu acho que o processo de certificação ronda aos 300 euros por ano. Mais coisa, menos coisa. Os adubos que são utilizados, que são biofertilizantes, são mais caros.
do que os adubos normais. Mesmo assim, os adubos normais já estão ao preço do Deus dará. Mais questões, pessoal? Cúpricos. Oxicloreto de cobre. É permitido em agricultura biológica, Daniela. Alguma questão mais? Desculpem lá então este início coxo que a gente teve. Mas pronto, o importante foi que o webinar foi para o ar. Quais produtos, Armando? Os biofertilizantes? Pode implantar-se em tudo, Sandra. No olival, a única coisa é que tem que ser o olival extensivo, o tradicional, 6 em 6 metros. É o compasso das árvores. O enxofre, se não houve alterações até há 6 meses atrás, foi da última vez que eu li a legislação, ainda é permitido. Depois, o Armando pergunta-me se os produtos são adquiridos em qualquer, qualquer distribuidor de adubos também tem estes adubos. Às vezes pode é ter por encomenda, depende muito das necessidades dali da área que eles fornecem. Mais questões? Bem, meus caros, se não têm mais nenhuma pergunta, se lembrarem entretanto de alguma pergunta, depois enviem-me uma mensagem para responder, que eu hei de responder, que eu vos respondo sobre dúvidas que tenham ficado daqui deste webinar. Espero que vos tenha sido útil e conto convosco na próxima semana para mais um. Está bem? Pessoal, um abraço a todos. Mais uma vez agradeço imenso a vossa presença e continuação de uma ótima semana.